Boa noite a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal JRC. Dando início aí às dicas, a minha dica de hoje vai ser a respeito de circuitos elétricos, mais precisamente dando continuidade aí ao curso de Eletricidade Básica 1, com a aula 2 aí a respeito desses circuitos tão importantes aí para o funcionamento dos veículos aí no dia a dia. Então vamos começar desenhando um circuito elétrico simples para podermos entender o que seria esse circuito. Aqui nós temos aqui nesse traço a alimentação do circuito. Aqui nós temos o consumidor, no nosso caso aqui uma lâmpada. E aqui nós temos o fechamento desse circuito. Nesse lugar aqui pode ser uma pilha ou pode ser uma bateria, a fonte de alimentação. No nosso caso aqui eu vou trabalhar com exemplo de bateria e já vou falando como que vocês vão encontrar isso nos diagramas elétricos. Toda vez que forem trabalhar com diagrama elétrico que encontrarem essa simbologia aqui, já poderão saber que isso significa a fonte de alimentação, que nesse caso aqui está representando uma bateria. As baterias normalmente são de 12 volts. Eu vou aplicar aqui a tensão de 12 volts, que é a fonte desse circuito. Aqui nós temos uma lâmpada que vai consumir nesse circuito, que vai consumir a corrente do circuito, que vai ser a nossa carga. Essa lâmpada ela tem um valor de resistência. A gente não costuma medir lâmpada, né? Mas ela vai fazer sim um valor de resistência aí. Não medimos resistência de lâmpadas, porque as lâmpadas, elas quando aquece, altera esse valor, mas a gente vê esses resultados por outros testes, que a gente veremos aí no futuro. Então nós temos como fonte de alimentação a bateria, como resistência nós temos a lâmpada. Podemos falar que essa lâmpada aqui ela oferece uma resistência à passagem da corrente. Essa resistência a gente vai descobrir em seguida. E a lâmpada também consome uma determinada corrente que não sabemos ainda. Para tudo isso, existe uma lei que a gente chama de lei de Ohm, que vai dimensionar esses valores aí para a gente. De posse de dois valores, a gente descobre o terceiro. Como é que funciona isso? Então, a gente chama de lei de Ohm. É uma homenagem a um cientista alemão que dimensionou isso pela primeira vez. Então, como que isso é feito? Eu utilizo a palavra rei. É utilizado aí muito no lugar do utilizado o U, mas eu costumo utilizar rei para a gente poder gravar. Então, o que significa cada letra dessa? O S significa tensão. O R representa a resistência elétrica. E o I representa a corrente. E qual é a relação matemática desse triângulo aí para a gente aprender? Se tratando do circuito. A gente normalmente verifica dentro do triângulo e faz uma comparação com o circuito que a gente está fazendo. No caso desse circuito aqui é um circuito simples. Circuito simples aí. Eu vou dar valores para essa resistência. Eu vou falar que a resistência aqui é 10 ohms. Então eu tenho 10 ohms aí de valor. Eu vou colocar aqui fora os valores que eu já tenho. Eu tenho a tensão. Eu vou chamar essa tensão aqui de tensão total do circuito, que é igual a 12 volts, e vou chamar o meu valor de resistência total.
vai ser RT, que é igual a 10 ohms nesse circuito simples. Olhando para o triângulo, pessoal, e olhando para o circuito, o que é que nós temos no triângulo e não temos no circuito? A gente já sabe que essa relação aqui é a resistência. Nós temos a resistência elétrica. O 12 volts aqui é a tensão do circuito, nós temos também. Então, o que nós não temos é a corrente elétrica aí. Então, qual é a relação matemática, né, desse triângulo? De cima para baixo eu divido, tanto tensão pela resistência quanto tensão pela corrente. Daqui para cá, da resistência para a corrente, eu multiplico. Então vamos ver como é que a gente faz. Vamos imaginar que eu não sei a tensão. Então vamos fazer as fórmulas aí. Se eu não sei a tensão elétrica, tensão é igual R vezes I. Resistência vezes a corrente. Por outro lado, se eu não sei a resistência, resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Então, R é igual a E sobre I. E se eu não sei a corrente, corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Então tá aí as três fórmulas para a gente resolver os circuitos. No nosso caso aqui está suprimido a corrente. Precisamos saber qual é a corrente de trabalho desse circuito que essa lâmpada vai consumir. Então vamos ver qual é a fórmula que nós vamos fazer das três. Então, se eu não sei a corrente, obviamente a minha incógnita é a corrente. Então, para mim descobrir qual é a corrente que essa lâmpada consome, eu preciso executar essa fórmula matemática. Então, o que o E representa? O E representa a tensão do circuito. Qual é a tensão do circuito? É 12? Então vamos lá. I é igual a 12. Quanto que é o R? R é igual a 10. Então I é igual a 12 dividido por 10. Vou fazer aqui dentro o circuito. Vamos lá, 12 dividido para 10. Dá 1, né? 1 vezes 10 é 10. 2 menos nada é 2. 1 menos 1, nada. Então sobrou 2 aí, vamos continuar a operação. Eu vou colocar um 0 aqui e vou colocar uma vírgula aqui. Então 20 dividido para 10 dá 2. 2 vezes 10 é igual a 20. Nada menos nada. 2 menos 2 e nada menos nada. Então o valor da corrente encontrada aí é 1. Corrente do circuito é igual a 1,2 A. O que significa o A? O A significa amperes. Quando eu vou quantificar a corrente, eu não chamo de 12 ou duas correntes, eu uso a palavra amperes para quantificar. Então minha corrente do circuito aí é 1,2 amperes. Só continuando aí, então esse circuito trabalha com 12 volts, a resistência da lâmpada é 10 ohms e a corrente que a lâmpada consome é 1,2 amperes. Espero que vocês tenham entendido aí como que faz para calcular um circuito, né? Circuito simples com um consumidor aí. Agora faremos um circuito mais avançado. Muito obrigado por ter assistido esse primeiro vídeo representando aí o circuito elétrico simples. No futuro farei o circuito mais complicado aí, o complexo, né? Outros modelos. Existe o circuito simples, existe o circuito paralelo, circuito série e série paralelo.
A gente vai fazer isso aí em outros vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham uma boa noite. Clique nos vídeos aí, coloque a mãozinha, que é muito importante aí para a continuidade do meu trabalho. Valeu, pessoal!